Provérbios, capítulo 20. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. A raiva do rei é como o rugido de um leão. Quem provoca o rei arrisca a vida. Qualquer tolo pode começar uma briga. Quem fica fora dela é que merece elogios. O lavrador preguiçoso, que nunca ara suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Os pensamentos de uma pessoa são como água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-los para fora. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Como são felizes os filhos de um pai honesto e direito. Quando o rei senta para julgar, ele logo vê o que está errado. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? O Senhor Deus detesta quem usa medidas e pesos desonestos. A criança mostra o que é pelo que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta e boa. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. Há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. O mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. A riqueza que é ganha facilmente não faz bem a gente. Não seja vingativo, confie em Deus, o Senhor, e Ele fará justiça a você. O Senhor detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. O rei sábio descobre quem está fazendo o mal e castiga sem piedade. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Um governo continuará no poder enquanto for humano, justo e honesto. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Os castigos curam a maldade da gente e melhora o nosso caráter. Vamos partir do versículo de número 6. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Você viu aí? Amigo fiel. Todos nós, né? Todas as pessoas, ela enfrenta aí situações de traição de amigos chegados, né? Então, essas situações nos machucam, né? Nos machucam aí profundamente. E aí levanta dúvida se devemos confiar novamente em outra pessoa. Já aconteceu com você? Mas olha, eu quero te dizer, mas assim como qualquer outro problema em nossa vida, nós podemos levar também esse problema, sabe a quem? Ao Senhor Jesus.
Nada do que você sofreu de amigos, gente, se compara à rejeição experimentada por Jesus. Pare para pensar. Para quem conhece um dos seus amigos íntimos, quem foi um dos seus amigos íntimos? Judas Iscariotes, Ele entregou aos principais sacerdotes, né? E traiu aí o Senhor Jesus com um beijo, né? Então, e o que aconteceu com o amigo de Jesus também, o Simão Pedro? Simão Pedro negou o Senhor Jesus. Lá tem uma passagem em Mateus, capítulo 26, versículo 70 ao 72. Então, o Senhor Jesus, porém, ele nunca voltou as costas. Vamos parar para pensar. O Senhor Jesus, ele nunca voltou as costas para os seus amigos e ele não rejeitou nenhum dos seus amigos. Amém? Então, você pode estar certo de que Jesus nunca vai te rejeitar. Pois ele ama você. Olha o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Olha só. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fique satisfeito com o que você tem, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos agora para o versículo de número 9. Será que alguém pode dizer que tem a consciência limpa e que já se livrou dos seus pecados? Será? Vamos lá? Vamos para o versículo, nós acabamos de ler. Então, a forma desse provérbio, ela é rara, né? Então, aqui expressa-se uma verdade universal. Aqui expressa-se, eu quero dizer, através de uma pergunta, né? Mas essa pergunta, ela espera a resposta encontrada. Essa resposta está em Salmos, capítulo 53, versículo de número 3. Olha só. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Tá aí a resposta de Provérbios, versículo 9, amém? Então, você viu aí que ela foi citada também mais tarde, lá no livro de Romanos. Leia Romanos capítulo 3, do versículo 9 ao 18. Então, ninguém possui coração puro. Ninguém é sem pecado. Todos nós necessitamos da obra purificadora de Cristo. Você precisa de Jesus. Então, olha só, em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, Deus, ele já previu isso quando ele disse lá no Antigo Testamento. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 30, versículo de número 6. Vamos lá ver, olha só. Lá no Antigo Testamento ele já sabia, né? Olha, o Senhor nosso Deus dará a você e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continue a viver naquela terra. Então, que ele purificaria. Deus já previu aí que o Senhor Jesus purificaria o coração do seu povo. Quer ter coração purificado? Quer ter seus pecados perdoados? Aceita o Senhor Jesus agora. O sangue de Jesus purifica de todos os pecados. Amém? Vamos para o versículo de número 12. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu achei muito interessante isso aqui. Então vamos lá. Então, esse provérbio diz que pessoas educáveis têm o ouvido que ouve as educáveis, as pessoas educadas. Então, ao
passo que pessoas possuidoras da virtude do discernimento moral, ela tem o quê? Ela tem o olho que vê. Depois vocês vão entender aqui, quando eu ler aqui o versículo que eu encontrei. Aí o que acontece aqui? O Senhor, ele lembrou Moisés que Deus criou tanto os olhos do ser humano, olha aí, tanto os olhos quanto os ouvidos. Leia Êxodo capítulo 4, versículo 11. Então, o profeta Isaías e Jesus, eles usaram a mesma verdade para falar a respeito dos olhos e ouvidos espirituais. Eu encontrei uma referência para explicar muito bem, tá lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo do 13 ao 16. Vamos lá? Está escrito assim: e por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, não entendem. E assim acontece com essas pessoas. E assim acontece com essas pessoas o que disse o profeta Isaías. Olha o que o profeta Isaías falou. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo: mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Então, essas pessoas aqui que ele está falando, né? Porque elas olham e não enxergam, né? Elas rejeitam a palavra de Deus, né? Ou muitos estudam a palavra de Deus, mas não colocam em prática. Amém? Então, tá aí, tá bem explicado. Vamos agora para o versículo, para o versículo de número 20. 20. Tá escrito assim: se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Olha, é forte, né? É muito forte. Então, a lei de Deus está lá em Levítico. Vocês leiam o capítulo 20, versículo 9. Lá ele condena o filho, né? Que amaldiçoa seus pais. Então, essa lei, que eu quero dizer, essa lei, ela iguala esse pecado de amaldiçoar os pais com o da blasfêmia, né? Tão grave que é. Então, contra aí o próprio Deus, porque o filho, ele rebela-se contra a autoridade ordenada por Deus, né? Que são seus pais. Então, a advertência nesse provérbio, ela enfatiza, que eu quero dizer aqui, as maldições. Essas maldições é por causa da desobediência, por isso que por isso que está falando aqui. Então, por isso que é um grande pecado, porque é uma desobediência, porque ela está constante, ela está constante lá no quinto mandamento, né? É um dos mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, né? Versículo 12, lá nós temos esse mandamento. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Você que tem pai, que tem sua mãe, cuida enquanto é tempo. Amém? Vamos para o versículo de número 24 e aqui nós finalizamos nosso estudo de hoje. Amém? Vamos para o versículo de 24. Se o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderíamos entender a nossa vida? É o que vai dizer aqui. Embora possamos aí contar com mapas, GPS, e alguns guias, né, que nos ajudam aí de um lugar a outro, hoje é tão prático, né? Então, aqui não possuímos mapa aí confiável do futuro.
Você vai confiar aí no seu futuro? Você vai falar para o GPS, para o Google, sobre o seu futuro? Não vai. Então, esse provérbio, ele lembra ao sábio que o Senhor é quem vigia o seu povo com os seus olhos. Deus está te olhando, nós vamos dar conta da más obra e das boas obras, aleluia. Então, Deus guia o seu povo com os seus olhos, e Ele guia no caminho, né? E Ele o guia, e os olhos dele o guiam no caminho que leva a Deus. Então, eu vou aqui falar para vocês o que está escrito aqui em Salmo capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Quer uma vida abençoada? Leia a palavra de Deus. Está falando aqui que a palavra dele é lâmpada. Tudo vai ficar bem na tua vida. As trevas vão sair, não vai ficar nada de ruim na tua vida. Porque se você não lê a tua Bíblia, você está abandonando a sua vida, você está deixando sua vida de lado. Fica com esse conselho, lê a palavra de Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. É muito sério, é o nosso mapa do futuro, é o nosso guia de instrução. Vamos lá? A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Quando a pessoa pega a Bíblia para ler, você vai ter o inimigo aí. O inimigo, ele está escrito na palavra. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Você vai pegar a Bíblia, você vai sentir sono, uma pessoa vai ligar, você vai ficar preocupada com algo para fazer. Tudo para você não ler a palavra de Deus, porque ele sabe, o diabo sabe, se você pegar a palavra de Deus, você sai das trevas. Amém? Se o diabo vê que você está em conexão com a luz, né? Ele fala, eu já perdi essa daí, entendeu? Ele vai tentando e tentando, e você vai perseverando. E você vai perseverando. Olha o que Jesus falou. Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que está lá em João, capítulo 15, versículo 7. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e será dado. Mas as palavras de Deus têm que estar em nós. Nós temos que parar, deixar tudo e ir para a palavra de Deus. Aí você vai ver, é lâmpada, a lâmpada vai guiar os teus passos e vai iluminar o teu caminho. Procura entrar dentro da sua casa, apaga a luz. Vê se você encontra o caminho. Você vai tropeçando, você vai caindo. Mesmo assim, é a pessoa que não lê a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu amo todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.